Vamos lá. Deixa eu ver qual tá no primeiro. Eu vou ler essa aqui, ó. Sociedade empresária aguardente 100% limitada, 100% limitada, fabricante de bebidas destiladas por meio de sua advogada Sofia, protocolou perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para fazer um parênteses aqui, exame de ordem, principalmente matéria tributária, quando ele começa a colocar nome bonitinho de órgão, entendo como isso como fosse irrelevante. O que interessa aqui, te permitir, o que interessa aqui é ele simplesmente ele te falar o seguinte: olha, houve um pedido perante a administração pública. Tá? Então, lembre-se, a denominação que dá, se eu chamar isso aqui, Secretaria Universal da Receita Estadual, sei lá, qualquer nome que eu desse é irrelevante. Então, lembra, o que interessa é ser uma entidade pública. Tá? Vamos lá. Protocolou perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda dentro do prazo legal para o pagamento, ou seja, não está vencido, não venceu o tributo, consulta referente à necessidade de recolhimento do imposto sobre produtos industrializados. Tá? Fazer um parênteses, tá, uma questão em si, a gente vai ver que não é muito relevante, mas sempre quando você estiver fazendo um exercício de ordem tributário, falou o nome de imposto, que graças a Deus vocês não vão pegar a reforma tributária, então citou o nome de imposto, grifa, tem que grifar. Sempre importante grifar, tá? Umas questões para frente vai ver isso, mas sempre falou o nome de imposto, grifa, porque ele vai te chamar a atenção, porque existem algumas regras diferentes para cada imposto, pode acontecer. Então, vamos lá. Consulta referente à necessidade de recolhimento de imposto sobre produtos industrializados, acerca da operação específica por ela desempenhada. Tá? E dizer nada, falou só uma operação que a empresa faz que gera o IPI. Tá? Ecoado no prazo original para o pagamento, dentro do prazo para o pagamento, ainda não teve a decisão, não houve uma resposta sobre a consulta que essa empresa fez. Ele faz a pergunta: à luz do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Só quero voltar, vou resumir a pergunta. Tem uma empresa aqui que ela falou: ó, tem que pagar um negócio, não sei se eu tenho que pagar, tá certo ou não tá certo para pagar. Peraí. Você pode ligar para um advogado e fazer uma consulta. E aí, tá certo isso aqui? Posso fazer a pergunta? Devo pagar, não devo pagar? Só que perante a administração pública fiscal, quando eu falo de tributário, essa possibilidade também existe. Para quem não sabe. Então, a gente não só recorre para a administração pública. Eu posso lá fazer uma pergunta. E aí, tá certo ou não tá certo? Tá? Então, existe essa possibilidade de consulta. Tá bom? Isso é importante. Tá certo o que eu estou fazendo ou não? Porque se ele fala tá certo o que você faz, amanhã a administração não pode falar que estava errado. Essa possibilidade inexiste, tá bom? Então é importante frisar isso, tá? Então, a administração pública não se presta só para ingressar com um processo administrativo tributário, por exemplo. Ver uma multa, não concordo, um tributo, não concordo. Eu posso simplesmente consultar, tá? Fazer uma mera consulta. Devo fazer ou não devo fazer? Perceba, você não está questionando a validade, você está expressando uma dúvida para a administração, tá bom? Pode me interromper, tá? Também se estiver rápido alguma coisa, vocês me falem. Então, essa empresa foi lá, fez uma consulta perante a Receita Federal, aí, tem que pagar esse negócio ou não tem que pagar? Ponto. Aí nós vamos para 4 perguntinhas, 4 alternativas. Aí, aguardente 100% limitada. Alternativa A, aguardente 100% limitada. Poderá ter cobrado, nossa, essa aqui eu estou com ler aqui, deixa eu aumentar só o zoom aqui. Poderá ter cobrado contra-se juros de mora, que corre mesmo na pendência da consulta, resumindo, durante o prazo de consulta, se venceu o tributo, por exemplo, pode ser cobrado juros e multa dela? Porque venceu, aí, posso cobrar ou não posso? B, já tinha B. Por ocasião da decisão final da consulta, depois da consulta, o fisco federal poderá impor uma multa tributária caso a solução da consulta seja contrária aos interesses da aguardente? Perceba só a sutileza da pergunta. Olha o que ele fala. Alternativa. Por ocasião da decisão da consulta, o fisco federal poderá impor multa caso a solução da consulta seja contrária aos interesses. Qual é o interesse da sua empresa? Em nenhum momento ela falou qual é o interesse dela. Presta atenção, alternativa B você já ia arriscar, porque qual é o interesse? É pagar, não pagar? Ela não falou. Ela falou assim, eu estou com uma dúvida, quero fazer uma consulta. Preciso pagar ou não preciso pagar? Tá? Então perceba, não tem discussão de interesse. A alternativa B, ó, você pode já descartar. A, volta na A. Poderá ser cobrado juros, ó, venceu.
venceu. É a consulta, a resposta da sua dúvida não chegou. Pode cobrar juros ou não? Perceba, essa é a alternativa A. B, você descarta, porque B fala, olha aqui, contrários interesses da empresa. Qual interesse? Eu não sei, a alternativa não falou. Beleza? C, a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa pode ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescida de juros, de mora, nem poderá ser imposta a consulta tributária à empresa. O que ele está falando, resumindo, se eu fiz uma consulta administrativa, fiz uma consulta perante o Estado, se é federal, estadual, municipal, irrelevante, e pode gerar multa se já venceu, por exemplo, já venceu ontem, eu estou aqui parado, não vi a resposta ainda, pode me cobrar juros, correção ou não? É isso que a C está falando. Presta atenção. B, não teve resposta à consulta, mas pode... desculpa, perdão. A, não teve resposta à consulta, mas pode gerar multa, sanção, etc. C, não teve resposta, ou teve, irrelevante, não pode gerar multa. A, pode, C, não pode. Beleza? Só para todo mundo entender onde estamos chegando. D, podem ser aplicadas contra a empresa medidas de garantias previstas no CTN ou na lei tributária na pendência de consulta tributária. Vou ler de novo. Podem ser aplicadas contra a empresa medidas de garantia previstas no CTN ou na lei tributária na pendência da consulta tributária. Só para entender, nem existe o que está escrito ali. Nem existe, nem sei o que seria isso. Mas você poderia cogitar, vocês vão entender. O que poderia ser aqui? A única coisa que ele quer dizer na D seria inscrição em dívida ativa. Posso escrever a empresa em dívida ativa? É isso. A única possibilidade que ele traz aí. Posso escrever a empresa em dívida ativa antes da consulta, na pendência, antes do fisco entregar a resposta, sim ou não? Tá bom? Parei. Antes da gente continuar, passar para o próximo, porque o próximo é fundamentação, senão já vem a resposta muito fácil, só para todo mundo entender. O que ele está falando aqui? Existe algo que está lá no artigo 151 do CTN, tá? Até no final da parte tributária, eu passo para vocês os artigos que estão no Código Tributário e na Constituição que podem estudar. Os artigos que eu não falar, você nem precisa ler, porque não cai. Não cai mesmo. Então, eu passo artigo por artigo que podem cair. Não citei o artigo, irrelevante para você. É literalmente irrelevante. Para a primeira fase. Segunda fase, pode aumentar um pouquinho. Mas vamos lá. Nós temos somente 2 artigos cheios que caem muitos na primeira fase, que é o 151 e o 156. O 151, que é o que nos interessa agora, fala da suspensão da exigibilidade do crédito. Da suspensão. Quando eu falo, e o 156, para não ficar no ar, fala sobre a extinção, tá? Mas perceba, aqui não está discutindo extinção, eu quero saber se eu tenho que pagar ou não tenho que pagar. Está certo o que eu estou fazendo ou não está certo? Eu estou dentro da modalidade de suspensão da exigibilidade. Suspensão. Quer ver? Vou fazer assim. Pronto, fica mais fácil. O 151, ele traz para a gente causas, possibilidades, ou como a própria exame de ordem coloca, modalidades. Sempre usa a expressão modalidades de suspensão do crédito tributário. Que fala o quê? Para traduzir, suspensão quer dizer não pode cobrar. E se vencer, também não pode cobrar. Mas tem juros, tem multa. Não, vou responder. Não pode cobrar porque está suspenso. Porque está suspenso. Lembra sempre disso? Porque está suspenso. Na nossa pergunta, era o quê? O cara fez uma consulta, né? Ele foi perguntar, e aí? Tá certo ou não tá certo o que eu tô fazendo? Para quem não sabe, tudo que o particular, o administrado, pegando direito administrativo um pouco, tudo que o particular, o administrado fizer em favor ou em desfavor da administração pública, quando eu falo favor, olha, tá certo o que eu estou fazendo? Não, desfavor, eu estou recorrendo. Perante a administração pública, tudo que ele fizer, isso chama-se processo. Não existe processo. Você vai, não concorda com a multa, você vai estar com processo administrativo. Você está fazendo uma coisa simples, você está mudando o seu domicílio eleitoral, as cargas tributárias. Isso é um processo administrativo. Gera um processo, tudo gera um número, gera um processo. Quando eu faço uma consulta, tá certo o que eu estou fazendo, não tá certo? Você pega a lei de licitações, você pode fazer uma consulta prévia. Isso é o quê? Processo, tudo é processo. Em direito tributário, se eu faço uma pergunta para a administração, uma pergunta, obviamente, documentada, você faz um processo, um pedido para tirar uma dúvida, isso chama processo.
Qualquer processo dentro do direito tributário, ele suspende de imediato o crédito. Suspende de imediato quer dizer o quê? Olha, ela fez a consulta, olha a importância, antes do vencimento, então pode suspender, presta atenção para não errar. O vencimento está na minha mão aqui. Se eu fiz a consulta aqui antes, você suspende, para você nunca errar. Você suspende não o crédito em si, para ficar mais fácil de entender, você suspende o vencimento. Se eu suspendo o vencimento, ó, aberto vence, fechado não vence. Se você fez a consulta, está fechado. Ou seja, não vence, o negócio não vai vencer. Ah, a consulta, o prazo, passou o prazo aqui, deixa eu autorizar. Passou o prazo para pagamento. Mas tá fechada, minha mão tá fechada ainda. Ou seja, não venceu, não vence. Aquela pergunta na alternativa A, aqui na alternativa A, que fala, olha, não dá para iluminar. Aqui na A, depois eu vou pegar o negócio para iluminar. Na alternativa A, que fala, pode cobrar multa, pode cobrar juros, etc. Não pode, ó minha mão. Não venceu, não venceu. Então, assim, vai ficar mais fácil. Tudo que é administração pública, toda vez que você questionar a administração pública, não interessa, está questionando, suspende. Para você não errar. Isso suspende dentro do direito tributário. Dentro do direito tributário. Se você for para outros ramos do direito, eu não sei se vai suspender. Em ambiental, teoricamente, suspende. Né? Então, toma cuidado. Direito tributário, qualquer demanda que você fizer perante a administração, não judicial, ó, perante a administração, durante aquela demanda, não pode ter suspensão, não pode ter exigência do débito. Não pode ter exigência do débito, tá bom? E se vencer? Vamos pegar aqui, vamos mais além. Vence, aqui entrei com o recurso administrativo, a consulta, o nome que você quiser chamar, é irrelevante o nome, você fez algo perante a administração pública. Ó, vai vencer, entrei com um pedido. Fechou? Não vai vencer. Se eu passar, ainda está na pendência a consulta ou o recurso, não vence. No momento que a consulta ou o recurso acabar definitivamente, a minha mão abre de novo, volta a vencer. O que acontece? Tem juros, tem correção? No primeiro momento, não. O que acontece? Eu te dou um prazo para pagamento. E sempre vai ter um prazo para pagamento. Né? Em regra, são 30 dias. Mas sempre vai ter um prazo para pagamento. Obviamente, não cumpriu o prazo, aí vai desencadear juros e correção monetária. Aí sempre vai desencadear juros e correção monetária. Eu lhe dou um novo prazo para pagar. Sempre quando acabar aquela consulta, aquele processo administrativo que foi instaurado, tá bom? Então, pegando a nossa respostinha aqui mais fácil, vai ser o quê? C. A obrigação tributária pode ser cumprida pela empresa, ela dentro de 100% limitada, por ter sido objeto de consulta. Não poderá ser acrescido de juros e nem poderá ser imposta multa à empresa. Ponto. Essa, olha o que eu vou falar para vocês, é a melhor resposta. Por que eu falo a melhor? Óbvio, como eu acabei de falar. Se eu faço a consulta, eu tenho a resposta que eu tenho e não pago, vai gerar um monte de coisa. Porque se você ler aqui, como ele está falando, não pode gerar até ser juros, nem... Não, se vencer, porque vai vencer novamente, lembra? Meu vencimento aqui, durante a consulta, não está fechado, não vai vencer. Eu vou dar mais um prazo para você pagar. Não pagou naquele prazo, é óbvio que vai gerar consulta, desculpa, vai gerar todas as ações possíveis, vai gerar federal, vai gerar aplicação da Selic, juros, correção e multa pelo não pagamento.